Toda vez que o Irã aparece nos noticiários, seja em conflito com Israel, com os Estados Unidos ou qualquer outra nação, uma onda de vídeos, posts e pregações explode nas redes sociais afirmando a mesma coisa. Isso já está escrito na Bíblia. E aqui está o que eu vou te dizer sem rodeios. Sim, o Irã está na Bíblia. Sim, o fim dele já foi profetizado. Mas quase ninguém está explicando isso do jeito correto. Porque existe uma diferença gigantesca entre ler a Bíblia com seriedade e usar a Bíblia como se fosse um livro de códigos secretos para decifrar manchete de jornal. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde a maioria dos intérpretes erram e o que a palavra de Deus realmente diz sobre a Pérsia, sobre Gog e Magog e sobre o destino final de toda nação que já existiu ou vai existir. Se você também está cansado de ver a Bíblia sendo usada como uma bola de cristal para prever manchete de jornal, deixe o seu like agora. Sério, deixe o seu like. É o que faz o YouTube entender que esse tipo de conteúdo sério precisa alcançar mais gente no mundo cheio de sensacionalismo profético disfarçado de estudo bíblico. Imagine duas pessoas olhando para o mesmo mapa antigo. A primeira pega uma régua, sobrepõe fronteiras modernas em cima de mapa histórico e começa a declarar com absoluta certeza onde cada exército vai marchar semana que vem. A segunda entende que aquele mapa ele não foi desenhado para prever rotas de guerras específicas, foi desenhado para revelar um padrão maior, uma verdade que atravessa séculos, independente de qual nome o império carrega naquele momento da história. A primeira pessoa vira sensacionalista, a segunda vira alguém que realmente entende profecia bíblica. E hoje nós vamos aprender a ler esse mapa da forma correta. Antes de chegarmos ao Irã, nós precisamos admitir uma coisa desconfortável. Essa não é a primeira vez que a igreja faz isso, e provavelmente não será a última. Ao longo da história, o anticristo e as nações do fim dos tempos já foram identificados repetidas vezes com personagens e países que pareciam, naquele momento, os candidatos óbvios. Nas guerras napoleônicas, no século XIX, na Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial, em diversos presidentes americanos e líderes europeus ao longo do século XX. Durante a Guerra Fria, a própria União Soviética foi encaixada nas profecias de Gog e Magog com a mesma convicção que hoje se aplica ao Irã. Cada geração, diante da sua própria crise, encontrou uma forma de se enxergar no capítulo final da história bíblica. E cada geração, sem exceção, errou. Todas erraram. Isso significa que a profecia bíblica, seja fantasia ou não, devemos levá-la a sério. Significa que o problema nunca foi levar a profecia a sério. O problema é uma forma errada de interpretá-la, com os olhos fixos nas últimas notícias ao invés de fixos no texto, no contexto histórico e na forma como a própria escritura se interpreta. Existe um princípio simples que deveria guiar qualquer estudo sério de profecia: falar onde a Bíblia fala e calar onde a Bíblia se cala. Não é possível avançar além dos limites que a própria Escritura estabelece. E a tarefa do intérprete é descobrir que Deus já revelou, não extrapolar especulamente o que ele escolheu não revelar. E esse princípio se conecta com uma das regras mais fundamentais e mais esquecidas da boa interpretação bíblica. A Escritura interpreta a própria Escritura. O sentido de um texto mais difícil deve ser buscado através de textos mais claros, não através de manchetes de jornais, não através de mapas geopolíticos contemporâneos, não através de teorias criativas que ninguém no primeiro século teria reconhecido. E é exatamente esse princípio que vai nos guiar até o texto mais citado nessas discussões todas: Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Ezequiel 38 e 39 descrevem uma grande invasão liderada por Gog, da terra de Magog, contra um Israel restaurado. E dentro dessa coalizão de nações aliada a Gog, a Pérsia aparece explicitamente mencionada. É aqui que a maioria dos intérpretes populares faz o salto. Pérsia Antiga é o território que hoje corresponde em partes ao Irã. Logo, concluem, o Irã moderno terá papel de destaque nesse conflito escatológico final contra Israel.
Parece lógico à primeira vista, mas essa leitura levanta problemas sérios que a maioria simplesmente ignora. Primeiro problema: no texto de Ezequiel, Gog reúne uma coalizão de nações que, do horizonte do profeta, vinham dos confins do mundo conhecido daquela época, formando um quadro de hostilidade totalizada, uma espécie de representação simbólica de todas as forças hostis reunidas contra o povo de Deus. A Pérsia, nesse quadro, aparece representando o extremo leste, completando essa imagem de totalidade, não necessariamente apontando para um protagonismo político específico e isolado. O segundo problema: mesmo numa leitura mais literal, o Império Persa do século VI a.C., o contexto histórico original de Ezequiel cobria um território vastamente diferente das fronteiras do Irã contemporâneo. Sobrepor categorias políticas modernas a um texto escrito séculos antes de qualquer conceito de Estado-nação, como conhecemos hoje, é, na prática, trocar a autoridade da própria Bíblia por uma suposição externa ao texto. O terceiro problema é o mais decisivo de todos. Quando procuramos como o próprio Novo Testamento interpreta essa profecia, encontramos a resposta definitiva. Apocalipse, no capítulo 20, retoma diretamente as imagens de Gog e Magog de Ezequiel. E o apóstolo João, sob inspiração divina, como autor de um dos livros da própria Bíblia, não faz nenhuma tentativa de identificar nações com um país específico no seu tempo ou no futuro. Ele usa Gog e Magog como linguagem simbólica e arquetípica, representando o conjunto de todas as forças mundiais que se opõem a Deus ao longo de toda a história. Pense na aplicação disso. Se o próprio apóstolo João, escrevendo sobre revelação divina, optou por não fazer essa identificação geopolítica específica, quem somos nós 2000 anos depois para fazer diferente? Insistir em enxergar o Irã moderno especificamente dentro dessa profecia é literalmente ir na direção contrária daquilo que a própria Bíblia, através do Apocalipse, nos ensina a fazer com esse texto. O objetivo de Ezequiel 38-39, lido através das lentes de Apocalipse 20, não é fornecer um quebra-cabeça geopolítico para decifrarmos com mapas modernos. É garantir uma verdade muito mais gloriosa. Por maior que seja a coalizão do mal reunida contra o povo de Deus, seja ela liderada por qual nação for, em qual século for, ela jamais será páreo para o Deus que santifica o seu próprio nome na história. Antes de continuar, eu preciso saber uma coisa. Você já tinha ouvido essa explicação sobre como o próprio Apocalipse reinterpreta Gog e Magog? Escreve aqui embaixo. Não sabia se essa informação te pegou de surpresa, ou já sabia se você tinha estudado antes. Eu quero muito ver esses comentários, porque isso me ajuda a entender até onde vocês já foram nesse tipo de estudo. E isso literalmente decide os próximos vídeos que eu vou trazer para esse canal. Sim, e de forma muito mais ampla e muito mais segura do que a maioria imagina, Mateus 24 registra a resposta do próprio Jesus quando os discípulos perguntaram os sinais dos fins dos tempos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Vede que não vos turbeis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Note com atenção o que Jesus está fazendo aqui. Ele não está fazendo um código secreto para identificar qual guerra específica sinaliza o fim. Ele está fazendo exatamente o oposto, prevenindo os discípulos para que não se deixe perturbar nem se tornar sensacionalista diante de cada novo conflito que surgir. Jesus até afirma categoricamente que é necessário que isso aconteça, indicando que guerras e tensões entre nações são características permanentes de toda essa era presente, não sinais exclusivos e específicos de um evento iminente. O conflito no Oriente Médio, portanto, faz parte exatamente desse padrão que Jesus descreveu. Nação contra nação, reino contra reino. Uma realidade que marca a história humana inteira até a volta de Cristo. Escatologia cristã
não pode ser confundida com futurologia política. Aqui está finalmente em que sentido podemos afirmar com segurança que o fim do Irã está profetizado na Bíblia. No mesmo sentido exato em que o fim de toda nação, todo império e toda estrutura de poder humano está profetizado nas Escrituras. O livro de Daniel descreve através de visões complementares o sucesso dos grandes impérios mundiais, provavelmente Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, cada um dando lugar ao seguinte, um depois do outro, como estágios de um mesmo padrão histórico. Mas o mesmo Daniel também anuncia que o Deus dos céus estabeleceria um reino que jamais seria destruído, descrito como uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, capaz de esmagar e substituir definitivamente todos os impérios anteriores. A mensagem é direta e universal. Não é apenas o Irã que terá fim, é toda e qualquer nação, todo reino, toda superpotência que já existiu ou ainda vai existir. Estados Unidos, China, Rússia, Israel, enquanto entidades políticas, Brasil, todos, sem exceção, são temporários diante da eternidade do reino de Deus. Qualquer leitura profética que eleja uma nação específica como o grande vilão escatológico especial, destinado a uma destruição cinematográfica isolada, já começa com uma premissa que a própria Bíblia não sustenta. A Escritura, ela não elege nenhuma nação moderna como protagonista negativa exclusiva do fim dos tempos. Ela anuncia o colapso de todo o sistema humano diante da soberania absoluta de Deus. E essa é, na verdade, a doutrina central que sustenta toda essa discussão. A soberania absoluta de Deus sobre a história. Não existe acaso na história humana. Cada guerra, cada queda de governante, cada tensão geopolítica está sob a supervisão providencial de um Deus que dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Deus não é o espectador distante assistindo ao caos no mundo com preocupação. Ele é o autor soberano, que usa até mesmo nações pagãs como instrumento dos seus propósitos redentores, exatamente como ele fez historicamente com a Síria, com Babilônia e com a própria Pérsia antiga. A soberania divina nunca esteve limitada pelas intenções ou pelos planos de potências humanas. Diante de conflitos reais e dolorosos no Oriente Médio, qual deve ser a postura do cristão que realmente entende o que a Bíblia ensina? Primeiro, menos especulação, mais oração. Sobriedade moral e compaixão genuína pelas vítimas de qualquer lado do conflito. Segundo, lembrar que a igreja não foi chamada para ser comentarista apocalíptica de geopolítica mundial, mas testemunha do evangelho do reino. Terceiro, entender que a profecia bíblica lida corretamente não é convite para a ansiedade, é convite para a fidelidade. O próprio Jesus declarou que ninguém sabe o dia e nem a hora do seu retorno. Qualquer pessoa que afirme ter decifrado o calendário exato dos eventos finais está, na prática, contradizendo as próprias palavras de Cristo. Então, sim, o Irã está na Bíblia. Sim, o fim dele já foi profetizado, junto com o fim de todas as nações que este mundo já produziu ou ainda vai produzir. Mas isso está muito longe de significar que existe um cronograma específico e esperado para ser decifrado, ou um roteiro geopolítico escondido nas entrelinhas de Ezequiel para os conflitos dessa semana. A última palavra não pertence a Teherã, nem a Tel Aviv, nem a Pequim, nem a Moscou, nem mesmo a Washington. Pertence ao Cordeiro que foi morto, ressuscitou e reina para todos sempre. Apocalipse, capítulo 1, no verso 8, registra a própria declaração de Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa é a mensagem bíblica sobre o Irã, sobre Israel, sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil e sobre toda a nação que existirá até o dia em que Cristo voltar. Não é um código secreto para decifrarmos, é um convite direto à confiança no Deus que continua sem exceção sentado no trono. Me conta aqui nos comentários, você já ouviu alguém pregando ou postando como se tivesse literalmente o calendário de Deus nas mãos? Como você reagiu? Se esse vídeo te ajudou a enxergar as profecias bíblicas com mais maturidade e menos ansiedade, faz um favor, se inscreve no canal agora.
não é só um número para mim. Cada inscrito é alguém que eu sei que vai continuar recebendo um conteúdo sério, sem sensacionalismo, sempre voltado para a palavra de Deus. E com tanta gente espalhando pânico profético por aí, canais como esse só crescem se você realmente se inscrever e ativar o sininho, porque o algoritmo não entrega para ninguém sozinho. Se inscreve agora antes de sair dessa tela. E até o próximo vídeo.